Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, aqui seu professor Guilherme Lemos. Essa mistura de Ernesto de la Serna Guevara com Malvino Salvador, né? Misturando aí Luciano Zafito, tá tendo como resultado essa vitamina aqui sensual. Só que não, né? Professor Guilherme Lemos, da sua disciplina de atualidades. Galera, hoje eu vou trabalhar com vocês mais um tema top, mais um tema forte para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, para quem vai prestar concursos públicos, já que o tema é extremamente recorrente e cobrado por diferentes bancas aí que propõem essas avaliações. Galera, antes de mais nada, eu gostaria de comunicar a vocês a estrutura que eu tenho absoluta certeza vocês já identificaram nas nossas aulas. Geralmente eu trabalho o tema e ligado a este tema um determinado fato da atualidade. Por que esse fato da atualidade ligado ao tema gerador? Logo, vocês devem perceber que geralmente nas propostas de redação nós temos aqueles textos de apoio, os textos motivadores. E aí, além da proposta, além do tema, a gente sente a necessidade de trabalhar o fato da atualidade, porque o mesmo pode vir entre os textos de apoio. E vocês estão carecas de saber que a boa interpretação desses textos de apoio é vital para a sua produção, tá bom? Além, óbvio, dos enunciados nas questões objetivas presente na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, tá bom? Galera, hoje eu vou trabalhar com vocês o tema, Israel S. Ribeiro projeta ele aí na tela, Lei da Mobilidade Urbana e o polêmico aplicativo Uber. Lei da Mobilidade Urbana já está referenciada legalmente através da Lei número 12.587 de 2012. Essa é a lei que define o plano ou política nacional de mobilidade urbana que os municípios devem adotar no Brasil, tá bom? Então, galera, não esqueçam vocês que antes de falarmos sobre a lei da mobilidade urbana e do polêmico aplicativo Uber, eu tenho que falar para vocês sobre a situação das cidades brasileiras. Nós temos que falar um pouco do processo de urbanização do Brasil. E aí, eu gosto sempre de iniciar essa aula fazendo uma espécie de raio-x, tá bom? Olha só, raio-x com relação ao processo de urbanização brasileira. Galera, vocês já devem, com certeza, numa aula de geografia, ter ouvido o professor comentando que o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, ou seja, a maior parte de sua população vivem nas cidades. Entretanto, essa taxa é da ordem de 84%, ou seja, cerca de 84% da população brasileira vivem nas cidades, o que demonstra que esse processo de urbanização deu-se de forma acelerada. Se nós pegássemos um recorte temporal, nós geralmente comentamos que o processo de urbanização no Brasil se deu de uma forma mais volumosa das décadas de 1940 a 2010. E o gráfico vai te mostrar isso. Vou apresentá-lo já já. Então, além do país ser predominantemente urbano, nós
temos uma urbanização caracterizada pelo crescimento periférico. Guilherme, o que é esse crescimento periférico? Saca só, vocês devem observar que, de acordo com o censo do IBGE, último realizado em 2010, o Brasil possui 5.575 municípios. E aí você pergunta, Guilherme, a maior parte desses municípios tem uma população de até quantos habitantes? Galera, a maior parte dos municípios brasileiros, dos mais de 5.575 municípios cadastrados, a maioria tem uma população estimada entre 50 mil e 500 mil habitantes. Ou seja, o processo de metropolização de cidades no Brasil não é tão efetivo, não é tão forte, tá bom? Se vocês observarem, nós temos em torno de 15 metrópoles, 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então não é algo comum na paisagem urbana brasileira. Geralmente, cidades com população entre 50 e 500 mil habitantes, tá bom? O que significa essa característica, crescimento periférico? A maior parte desses municípios, galera, cresce de uma forma horizontal, ou seja, a expansão da mancha urbana, a expansão da malha urbana se faz de forma horizontal. A este processo dá-se o nome de periurbanização. Entretanto, as grandes metrópoles e cidades aí de médio porte já apresentam um processo de verticalização, ou seja, a construção, principalmente nas áreas centrais dessas cidades, de prédios, de construções verticais. Então, observem vocês que no Brasil as cidades são caracterizadas por possuírem um crescimento mais periférico, tá bom? Além disso, galera, para entender mobilidade urbana, eu tenho que falar de déficit habitacional. E aí eu queria me apropriar, antes de te apresentar, de nós dissecarmos o que é a lei da mobilidade urbana, eu tenho que te mostrar o Estatuto das Cidades, tá bom? Lei número 10.257 de 2001, definida como Estatuto da Cidade, amparada pelo Ministério das mesmas, Ministério das Cidades. Galera, esse infográfico traz dados de 2012, atualizados, tá bom? Dados aí bem recentes para você. Se você observar na legenda domicílios brasileiros, você vai ver que o país, o nosso país, o Brasil, possui aproximadamente 63 milhões de domicílios, ou seja, com uma população aproximada de 202 milhões de habitantes, distribuídos em 63 milhões de domicílios, né? Observem vocês que mesmo com o programa Minha Casa Minha Vida, criado pelo governo federal em 2009 e que construiu mais de 2 milhões e 400 mil domicílios, nós ainda apresentamos um déficit habitacional considerado. Da ordem, galera, observem vocês, de aproximadamente 6 milhões de domicílios. Se vocês observarem, os maiores déficits habitacionais estão principalmente em 2 estados. Em porcentagem, 21% dos domicílios que devem ser construídos estão principalmente no estado. A carência é apresentada pelo estado do Maranhão. O Maranhão é o estado com maior déficit habitacional relativo, ou seja, 21% dos domicílios que faltam ser construídos no Brasil deveriam hoje serem construídos no estado do Maranhão. É o que apresenta o déficit habitacional relativo com maior taxa. E o déficit habitacional
absoluto, ou seja, qual o estado do país que apresenta a maior carência em número de domicílios. Só para vocês terem uma ideia, na ordem de mais de 1 milhão de domicílios são necessários para esse estado. São Paulo, tá bom? Maior déficit habitacional relativo, Maranhão. Maior déficit habitacional absoluto, o estado de São Paulo, tá certo? Então, galera, por que eu estou falando sobre o déficit habitacional? Porque um dos grandes pilares dessa lei da mobilidade urbana no Brasil, galera, é a falta de planejamento urbano que ofereça uma aproximação maior entre os empreendimentos e as ruas. O que é que isso significa? Se nós, para um pouquinho, tenta construir aí na tua imaginação. Se você pensar na paisagem urbana da tua cidade, você com certeza vai identificar que os empreendimentos conversam muito pouco com as ruas. Você observa uma paisagem urbana marcada pelo macrocefalismo urbano, ou seja, esse crescimento caótico e desordenado de muitas cidades no Brasil faz com que a paisagem urbana seja extremamente disforme, tá bom? Tá certo? Então, galera, déficit habitacional para você. A questão da moradia é sempre um ponto relevante, tá bom? Então, galera, lei da mobilidade urbana. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês. A lei número 12.587 de 2012 é obrigatória para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes. Então, galera, vocês já estão percebendo, a lei de mobilidade urbana é obrigatória para os municípios com mais de 20 mil habitantes, tá certo? Esse é um ponto interessante. Não esqueçam que o Plano Nacional de Mobilidade Urbana é o que possibilita a esses municípios o recebimento dos recursos federais. E aí você me pergunta, Guilherme, por que tu está colocando a questão do recebimento dos recursos federais? Galera, outro ponto interessante. Além da lei de mobilidade urbana ser obrigatória para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, não esqueçam, galera, não esqueçam. O órgão, a instância que tem a função de legislar sobre as cidades é a União, é a esfera federal. É ela que legisla o âmbito do trânsito no Brasil, tá bom? Então vamos lá, galera. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico apresentando alguns modais de transporte, tá bom? Se vocês observarem, a escala aqui, esse eixo, mostram os anos, a escala temporal. Esse eixo aqui perpendicular traz a questão das porcentagens em relação ao uso daquele modal de transporte. Se vocês observarem, o bonde, ou seja, um dos exemplos aí de transporte dentro do modal ferroviário, dentro do modal ferroviário, apresenta um exponencial crescimento do ano de 1900 até 1920, quando alcança aí seu apogeu. Entretanto, de 1920 adiante, você vai observar o uso do bondinho tão charmoso, né? Em muitas cidades, principalmente aí São Paulo, Rio de Janeiro, vai cair em desuso. Se vocês observarem o ônibus, e aí o modal rodoviário, você vai observar que a partir da década de 20 do século 20, o ônibus passa por um crescimento acelerado. Entretanto, a partir aí da década de 70, vai começar a declinar o uso do sistema de transporte público coletivo, que é o ônibus. Se você pegar
retornando ainda ao modal ferroviário, por que eu falo do modal ferroviário na imagem? Todos sabem, pelo fato do Brasil possuir limites continentais, o tipo de transporte que liga todos os pontos do território nacional, pelo menos o mais ideal, o mais adequado, seria nós promovermos, incentivarmos o transporte ferroviário. Entretanto, vocês sabem que devido à vinda das automobilísticas, das multinacionais automobilísticas, e o governo implementando a construção de rodovias no Brasil, nós, infelizmente, vamos dar uma expressão maior ao transporte rodoviário. Se vocês observarem, olha o que aconteceu com o metrô e o trem no Brasil. A partir da década de 20, você observa um crescimento muito suave, extremamente equilibrado desse modal, tá bom? Agora, o foco principal. Observem, galera, o automóvel, o transporte aí individual motorizado, né? Se vocês observarem o automóvel, ele desde a década de 20, olha o que acontece, um crescimento vertiginoso registrado. Então, galera, o que o gráfico me oferece, se essa imagem aparecer numa prova sua de concurso, sem dúvida alguma ela me dá elementos importantes. O primeiro, o desenvolvimento dos transportes, dos sistemas de transporte no Brasil, dá-se a partir da década de 20 do século 20, com a vinda das multinacionais automobilísticas, o governo vai implementar a construção de uma malha rodoviária. Além disso, você vai observar que o transporte mais ideal para o Brasil é o transporte ferroviário. Entretanto, caiu amplamente em desuso e há um crescimento exorbitante do modal rodoviário. E aí eu coloco para vocês o caos vivido em algumas cidades. Galera, para vocês terem uma ideia, de acordo com dados recentes, o mundo já possui mais de 1 bilhão de automóveis em circulação. Por minuto, a indústria automobilística fabrica 152 novos automóveis à disposição, enfim, para serem comercializados por minuto. É muita coisa. E aí, Guilherme, trazendo para o Brasil. Bom, galera, no Brasil, a nossa frota já alcançou 50,21 milhões de carros. E vocês observam que ao passo que o número de vendas de automóveis aumenta, mais carros em circulação e faz-se necessário por parte dos municípios um planejamento urbano de modernização das vias para suportar esse novo número aí colocado nas ruas. Entretanto, o que nós verificamos, galera? Congestionamentos, diminuindo a qualidade de vida das populações, aumentando o nível de estresse e acidentes de trânsito. Combinados ao álcool, enfim, ao uso, ingestão de álcool, os números aí alcançam marcas, enfim, que geram tristeza, vergonha para qualquer nação. Só para vocês terem uma ideia, galera, desde 1980, desde a década de 80, já são mais de 980 mil mortes no trânsito. Ou seja, da década de 80 para cá, quase 1 milhão de pessoas perderam suas vidas no trânsito no Brasil. A média anual, para quem gosta desse dado, Humanas em Foco, meu filho, te oferece tudo, tá bom? E eu espero que em cada aula de atualidades, ao passo que a gente vai trabalhando a temática, nessa troca aí semanal
de aprendizagem, de conhecimento, eu espero que vocês estejam realizando seus apontamentos, enfim, para tirarem suas dúvidas e ficarem aí com todo o conteúdo amarradinho, tá bom? Galera, por ano, 43 mil mortes no trânsito. Ou seja, o trânsito brasileiro é uma das principais causas de morte, galera. Então, é necessária a aplicação da Política Nacional de Mobilidade Urbana para reduzir esses números horríveis, tá bom? Então, galera, já colocamos que todos os governos devem colocar em suas agendas a melhoria do transporte público, tá bom? Para desafogar as vias, principalmente de trânsito rápido nas cidades brasileiras. Trouxe para vocês a frota, 50,21 milhões de carros, desde 1980, 980 mil mortes, média anual 43 mil. E aí, tá aqui uma imagenzinha do congestionamento que me traz uma informação importante. Mobilidade urbana, vocês vão ver que também é meio ambiente. E o meio ambiente urbano, vocês devem observar que não são dos melhores. Por quê? Primeiro, vocês observam que nas principais cidades do país já cresce um fenômeno que consiste no aumento da temperatura das áreas centrais dessas cidades devido às ações antrópicas, principalmente a redução de áreas verdes, a queima de combustíveis fósseis e a emissão de gases poluentes de suas matrizes industriais. Eu tenho o fenômeno da ilha urbana de calor, ou pura e simplesmente ilha de calor. O que é que eu quero te oferecer como informação? Galera, hoje, o principal responsável pela emissão de gás carbônico nas cidades é o transporte individual motorizado. Galera, o transporte motorizado é a principal causa, o principal responsável pela poluição presente nas cidades. E isso chama muita atenção. Eu trouxe aqui para vocês esse gráfico, ó. Emissão de CO2 no Brasil por queima de combustível fóssil. Transporte. Os sistemas de transporte respondem por 40% das emissões. Seguido da indústria, 34%, setor energético, 14%, área residencial, 4% das emissões. Então, esse dado super relevante, tá bom? Antes de mostrar para vocês o que a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587 de 2012, propõe, eu preciso mostrar para vocês do que é formado um sistema de transporte público coletivo. Eu acho isso extremamente importante. Galera, raciocina aí, pontinho de interrogação. Quais são os componentes, os elementos que formam um sistema de transporte público? Bom, sem dúvida alguma eu vou começar pelo básico. Primeiro, o material circulante, os veículos. Os veículos, o material circulante, é parte importante do sistema de transporte público. Energia de propulsão. Esses veículos se movimentam através da queima de um combustível, de uma energia de propulsão. Então, veículos, material circulante, energia de propulsão, combustível, pessoal operativo e administrativo, a mão de obra utilizada, a infraestrutura, que são as vias de circulação, os usuários, os passageiros, que são a ponta do sistema, né? O sistema é concebido para o uso por parte dos passageiros, a sala de controle e informação e o sistema de arrecadação de tarifas. Então, esses são os elementos que formam um sistema de transporte público. Veículos, que é o material circulante, energia de propulsão, combustível, pessoal operativo e administrativo, vias de circulação que formam a infraestrutura, usuários, os passageiros, sistema de controle e informação, e por último,
o sistema de arrecadação de tarifas. Guilherme, onde você quer chegar? Bom, galera, agora nós chegamos ao ponto fundamental da nossa aula. Todos esses componentes, para que o sistema de transporte se dê de forma eficiente, faz-se necessário uma integração dos mesmos. Ou seja, a integração entre esses componentes, a boa relação entre esses elementos vai fazer toda a diferença para uma melhoria do transporte público no país. Só que antes você está esperando uma definição que ela é hiper importante. Galera, muita gente diz assim, poxa, se a proposta de redação do meu vestibular fosse mobilidade urbana, seria maravilhoso, eu sei desenrolar isso tranquilo. E são pessoas que às vezes não sabem definir nem o que é mobilidade urbana. Antes de definirmos mobilidade urbana, nós temos que pegar duas expressões. Uma expressão chamada mobilidade e outra expressão chamada acessibilidade. E aí você me pergunta, o que é a mobilidade, Guilherme? Mobilidade é o indicador da capacidade da pessoa se mover e o uso que esta faz dessa capacidade. Então, o que é mobilidade? É o indicador da capacidade da pessoa se mover e o uso que essa pessoa faz desta capacidade. E o que é acessibilidade? Ora, a acessibilidade é um indicador que apresenta a facilidade ou dificuldade dessa movimentação no espaço urbano. Então, galera, mobilidade, indicador da capacidade da pessoa se mover. Acessibilidade, o indicador da facilidade ou dificuldade dessa locomoção. E aí, o que seria mobilidade urbana? Que rufem os tambores. Mobilidade urbana é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano de um município. Então, galera, mobilidade urbana é a condição, é a forma, é a maneira como ocorrem os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano de um município. Tá certo? Isso é mobilidade urbana para você. Por incrível que possa parecer, galera, eu trouxe para vocês uma das maiores invenções da humanidade. E que, ao mesmo tempo que representou uma evolução tecnológica sem precedentes para a humanidade, ela também vai se transformar numa das maiores dores de cabeça que nós temos. É a roda. A roda. Por quê, Guilherme? Galera, primeiro, a gente pode pegar a origem da roda, né? De acordo com os arqueólogos, o primeiro registro de identificação da criação de uma roda se deu quando foi encontrado por arqueólogos na região que hoje é conhecida como o atual Iraque. Arqueólogos encontraram uma placa de argila. Nessa placa de argila estava desenhada essa circunferência, uma roda. Então, isso há 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, há 5.500 anos, na cidade-estado de Ur, atual Iraque. Arqueólogos encontraram uma placa de argila onde estava lá presente o desenho de uma roda. E aí você pergunta, Guilherme, por que a roda tem tudo a ver com mobilidade urbana? Galera, observem as paisagens urbanas e busquem a identificação de rodas pelo espaço. Elas estão em todo lugar, principalmente depois que o homem teve a ideia de colocar não apenas uma, mas duas rodas conectadas através de dois eixos, através de uma linha principal. Com uma estrutura de madeira sobre, temos a carroça. Essa carroça que vai modificar, vai impactar profundamente o espaço, não só rural,
não esqueçam, com o uso da tração animal, não só o espaço rural, como o espaço urbano. Tenho absoluta certeza que vocês e ainda hoje identificam nas cidades de vocês pessoas que ainda fazem uso desse tipo de transporte, tá bom? Agora, óbvio, galera, o que aconteceu com as cidades no Brasil? Passaram pelo processo que eu comentei para vocês no início da aula. O aumento da porcentagem da população urbana em relação à porcentagem da população rural, eu tenho aí definida o que é a urbanização. Se vocês perceberem, durante a história, com o decorrer do tempo, as pessoas vão realizar um movimento migratório do campo em direção às cidades. E é óbvio, não iria tardar muito, foi criado o transporte motorizado. E aí eu tenho Carros-Benz, né? Ligado aí à indústria Mercedes-Benz, que vai construir o primeiro motor a combustão. Henry Ford, século XIX, o Fordismo, forma de gerenciamento comum, ainda hoje em muitas indústrias. Não esqueçam que atualmente nós já temos o Toyotismo, a produção flexível, e o Volvismo, a produção criativa. Mas o Fordismo ainda é praticado por muitas indústrias automobilísticas. Henry Ford, no século XIX, segunda revolução industrial, tá certo? Vai aí desenvolver a indústria automobilística com a produção em larga escala dos famosos Fords T, não é mesmo? E aí o carro vai se transformar no transporte motorizado mais utilizado aí pelas populações. Observem vocês aquele gráfico que eu disse no início da aula que ia te apresentar. Olha só, em 1940, 31% da população brasileira viviam em cidades. 69% da população viviam no campo, no espaço rural. Galera, eu vou passar a imagem. Observem vocês o que aconteceu da década de 40 para 2010. Você observa que o processo de urbanização se deu de forma acelerada, demonstrando aqui para ti, 84% da população vive em cidades, 16% da população no campo. O que significa dizer que essa urbanização, com maior número de pessoas nas cidades e com a necessidade de locomoção mais rápida, vai haver um crescimento no número de vendas de automóveis. E aí as concessionárias vão pirar. Por quê? Observem hoje a relação que nós fazemos. Frota, mais de 50 milhões de veículos. E a relação que é importante, galera, para cada 4 brasileiros, um carro. Essa é a relação, tá certo? E aí, óbvio, as vias de circulação, já comentamos, não acompanham esse crescimento do número de veículos nas ruas. O que é que vai acontecer? E aí eu peço que vocês olhem para essa imagem. Se possível, Masterchef, Israel S. Ribeiro, coloca aí a imagem em tela cheia, tá bom? Galera, se vocês observarem essa cidade, vocês podem perfeitamente pressupor de que as atividades do setor, principalmente secundário e terciário, estão na área mais central. Ou seja, o trabalho está presente principalmente no centro da cidade. O que é que vai acontecer com o centro da cidade? Vai passar por um processo de especulação imobiliária. O que significa isso? Vai haver um aumento no valor dos imóveis nessa região. Só que eu comentei para vocês, como é que se dá o crescimento das cidades no Brasil? De forma periférica, professor Guilherme, ou seja, a periurbanização. O que vai acontecer com boa parte das pessoas que viviam no centro? Ora, como a indústria e o comércio vão pressionar, querendo
se alocar nesses imóveis, essas pessoas vão sendo paulatinamente empurradas, digamos assim, para regiões mais afastadas. Só que essas pessoas, elas representam a mão de obra dessas indústrias, desse comércio e das atividades e serviços. O que é que vai acontecer? Vai haver um deslocamento diário de trabalhadores dos bairros em direção ao centro da cidade. Inclusive, em migrações, nós damos o nome a esse deslocamento de migração pendular, a migração diária de trabalhadores de bairros aí mais afastados, que funcionam como cidades dormitórios, em direção ao centro das cidades. Mas galera, se essa cidade crescer e as atividades econômicas, obviamente, originalmente se desenvolvem para que esse crescimento ocorra, o que é que vai acontecer? As pessoas vão ser mais afastadas e vão se deslocar, necessitando de um maior tempo para esse deslocamento, porque a distância está aumentando. O que é que vai acontecer? Ora, elas vão precisar utilizar um modal de transporte, principalmente o transporte coletivo, o transporte público. Eu tenho um ônibus, mas Guilherme, convenhamos, sucateado em boa parte do Brasil, inseguro, desconfortável, caro, com o aumento aí das tarifas de transporte público. Quem não se lembra lá das manifestações conhecidas como Outono Brasileiro ou Jornadas de Junho, que originalmente ocorreu aí como estopim o aumento das tarifas do transporte público. É lógico que essas pessoas não vão querer, num primeiro momento, utilizar esse modal de transporte pelas condições atuais em que ele se apresenta. O que é que vai acontecer? As pessoas vão buscar comprar um carro, né? A identificação aí com o sonho americano de adquirir um veículo. Entretanto, mais pessoas adquirindo veículos, eu vou ter as concessionárias vendendo cada vez mais automóveis e a cidade vai parar, literalmente parar. O caos urbano, tá bom? Guilherme, você apresentaria alguma proposta? Afinal, o que essa política de mobilidade urbana obrigatória para municípios com mais de 20 mil habitantes, ela traz como saída para uma melhor mobilidade urbana? Galera, a ideia é a seguinte: mobilidade nós já definimos. Todo e qualquer deslocamento de pessoas e carga no espaço urbano de um município. O que eu queria trazer para vocês? A lei. Vamos lá. Primeiro, somente a União legisla sobre gestão do transporte coletivo, operação do trânsito viário e ordenação do uso do solo. Ou seja, quem legisla é a União. Entretanto, a aplicação dos recursos federais, tentando propor uma melhor mobilidade urbana, faz-se pelo município. E aí eu coloco uma questão importante da lei da mobilidade urbana no Brasil, galera. Ela traz como objetivo a municipalização do trânsito no Brasil. Por quê? De acordo com a União, é a prefeitura, é o município que está mais próximo do transeunte e que conhece a realidade desse indivíduo. Então, o município, e lógico, nós temos aí o Demutran, os departamentos municipais de trânsito, que cuidam aí de promover uma melhor mobilidade urbana, tá bom? Então não esqueçam, esse serviço de transporte coletivo, na nossa Constituição, quem tem a incumbência de legislar é a União. Entretanto, como um serviço de caráter essencial, é de responsabilidade dos municípios e estados, prestando diretamente ou por concessão. O que significa dizer que quando as prefeituras, os municípios, não ofertam o transporte público
através de sua instância, eles podem realizar o processo de concessão. O serviço é oferecido por uma empresa particular, mas que obviamente paga impostos, o município arrecada sobre os mesmos, né? E aí nós temos o COFINS, uma série de impostos aí colocados. Então, galera, cada prefeitura tem responsabilidade sobre o trânsito da cidade. Definimos o que é mobilidade, definimos já o que é acessibilidade. Não esqueçam que na nossa lei de mobilidade urbana existe uma prioridade. Qual é essa prioridade? Objetivo: municipalização do trânsito. Quem legisla? O órgão federal, a União. E a prioridade da lei da mobilidade urbana é nós conseguirmos promover políticas públicas, ações individuais, ações coletivas, da esfera pública, da esfera privada, que promovam o quê? A substituição do transporte individual motorizado pela incorporação cada vez maior do serviço de transporte público coletivo, tá bom? E, óbvio, os modais de transporte também não motorizados. Então, observamos aí, por exemplo, em São Paulo, a polêmica em torno das ciclovias em vias de trânsito rápido que não foram duplicadas previamente. E aí há um certo conflito, né? A falta de uma uniformização na legislação que prevê, que ampara essa galera. Então você observa que mobilidade urbana hoje é um imperativo moral para as cidades, está sendo discutido demais. Então, prioridade: substituição do transporte individual motorizado pelo transporte individual não motorizado ou transporte público coletivo. Tá bom? Tá certo? Para fechar, galera, eu trouxe para vocês o tempo médio de deslocamento casa-trabalho nas maiores regiões metropolitanas do Brasil, dados aí de 2010. Galera, só São Paulo e Rio de Janeiro, que são as nossas duas megalópolis, nós temos um tempo de deslocamento casa-trabalho maior que 40 minutos. Galera, olha isso, 40 minutos, isso é uma média, porque o número é muito maior. Vocês devem observar em algumas reportagens que pessoas aí têm que pegar 3, 4 tipos de transporte para chegar ao trabalho e aí tem que sair cedo, às vezes de madrugada, de suas residências, deslocamento aí perdurando horas para chegar ao local de trabalho. Então é óbvio, algo tem que ser feito para desafogar as vias no Brasil e tentar fazer com que a mobilidade, essa é a mobilidade urbana adequada, aquela onde as políticas favoreçam uma melhoria da mesma. Então, galera, surgiu aí um polêmico aplicativo. Eu não gostaria de colocar agora, nesse momento, para ti, como uma proposta de intervenção. Tá bom? Eu vou trazer outras propostas de intervenção para ti. Mas há um polêmico aplicativo que, por parte da empresa, está sendo vendido como uma das grandes alternativas para desafogar o número de veículos das vias, que é o aplicativo Uber, tá bom? Antes, eu queria trazer as propostas de intervenção. Antes de falar do aplicativo, propostas de solução para a tua produção sobre mobilidade urbana. Eu trouxe 4, galera. Primeiro, na mobilidade, o uso do transporte público de massa. Óbvio, o uso do transporte público de massa no pilar mobilidade. Além disso, eu trouxe para vocês uma expressão que vocês vão adorar, quentinha, para você utilizar em primeira mão na tua produção. O processo chamado de espraiamento da cidade. O que é o espraiamento da cidade? Galera, é a criação ou construção de bairros multifuncionais. O que é que significa isso, Guilherme? Muito simples, muito simples. Galera, espraiamento da cidade seria a criação de bairros multifuncionais no sentido de que hoje o deslocamento dessas pessoas de suas casas para um supermercado,
para um hospital, para um espaço de lazer, é muito grande. É um tempo de deslocamento elevado. Então, qual é a ideia dos bairros multifuncionais? No próprio bairro em que eu moro, já apresenta os equipamentos públicos que eu necessito. E aí eu não preciso me deslocar até o centro da cidade para adquirir a mercadoria ou serviço que eu necessite. Ou seja, faz-se necessário as cidades promoverem um processo de descentralização de suas atividades econômicas. Porque existem bairros aí mais periféricos com concentração de habitantes, com mercado consumidor, e a criação desses bairros multifuncionais já ocorre e é chamado de espraiamento da cidade, tá bom? Além disso, a falta de urbanidade. A falta de urbanidade. Os empreendimentos devem conversar, devem dialogar mais com as ruas. E aí eu tenho muitas cidades, principalmente litorâneas, que já estão no seu plano diretor, fixando o número de andares que esses empreendimentos devem ter, obviamente, para não prejudicar a passagem de ventos úmidos. Por último, a preocupação com a esfera ambiental. Mobilidade urbana também é a promoção de uma melhor qualidade de vida e o meio ambiente preservado faz-se necessário, tá bom? Agora, o aplicativo Uber, transportando pessoas, embarque em minutos ao simples toque de um botão. Galera, esse é um aplicativo que surgiu em 2009, São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, tá bom? Os dois founders, né? Os caras que criaram o Uber é uma empresa e o aplicativo recebe o mesmo nome, tá bom? O aplicativo Uber. Seus founders, seus fundadores são o Travis e o Garrett Camp, tá bom? Esses caras aí são multibilionários, gênios no ramo da tecnologia, a genialidade, né? Conseguem aí propor uma ferramenta que nunca foi pensada anteriormente. Eles estavam participando de uma conferência sobre tecnologia. O Travis e o Garrett estavam participando de uma conferência em Paris, na França, chamada Le Web, tá bom? E na hora que saíram dessa conferência, o Travis e o Garrett estavam esperando o serviço de táxi. E eles observaram durante aquele período em que eles estavam esperando, né, olhando ali para o relógio, marcando o tempo, enfim, previsto para a chegada do táxi, eles observaram que de frente aos hotéis existiam carros particulares, limousines, carros belíssimos, com os motoristas particulares ociosos durante aquele período. E aí o Travis e o Garrett tiveram aquela ideia, né? Aquele estalo. Bom, por que eu não poderia, por que não utilizar a tecnologia para unir passageiros em busca de uma alternativa de transporte viável e motoristas particulares que estão ociosos? E através de um aplicativo unir no menor tempo possível aquele que carece do serviço de transporte e aquele que é o fornecedor de transporte. Por isso que eu defino o Uber para ti como um fornecedor de transporte. É um aplicativo que te oferece um serviço de carona remunerada. Os motoristas Uber, a empresa, né? O General Manager aqui no Brasil, Guilherme Teles, ele não gosta da expressão motoristas terceirizados. Na realidade, para a empresa o que há é uma parceria. O motorista que se cadastra e, enfim, oferece seus serviços à empresa, mas num regime de parceria. De que forma? Ora, como o aplicativo funciona? Agora para ti, o editor-chefe, nosso masterchef Israel S. Ribeiro, vai colocar um videozinho curto
para você entender o funcionamento do aplicativo. Manda ver, Israel! Bem-vindo a Uber, uma opção de transporte que chega em poucos minutos até você. Pedir um carro é simples. Esses são todos os carros disponíveis e o tempo que levarão para chegar. Você pode escolher entre opções mais baratas e Premium. No Brasil está disponível o tradicional Uber Black, com carros sedãs dirigidos por motoristas profissionais com banco de couro e ar-condicionado sempre ligado. Olha ele aqui, sua melhor opção para viajar com estilo. Clique na opção Uber Black para ver as tarifas. Defina seu ponto de partida movimentando o PIN ou digitando o endereço. Coloque seu destino e o motorista saberá para onde te levar assim que você entrar no carro. Você não precisa de dinheiro vivo e ainda pode mudar sua opção de pagamento clicando nesse botão. Quer saber quanto vai custar? Use a opção de estimar a tarifa. Este é o campo para códigos promocionais. Oba, vou incluir o meu aqui. E solicite o seu carro. O John vai te buscar em 2 minutos. Olha ele aqui, ele dirige um Toyota. Você pode inclusive ver a placa do carro dele e a média das notas dos usuários. Uau! 4.9 estrelas! Ele chegou, agora é só embarcar. Quando chegar ao seu destino, basta descer do carro. Você verá o resumo da sua viagem e terá que dar uma nota para o motorista. Uber On! Bom, galera, o Israel te apresentou como o Uber funciona e aí eu queria trazer algumas características importantes. Sua fundação, nós já comentamos, 2009. Hoje, o Uber está presente em 53 países, em mais de 284 cidades e tem 5 anos de história. No Brasil, o serviço chegou pouco antes da Copa do Mundo, em maio no Rio de Janeiro, que ocorreram protestos agora, né? Vocês observaram, por exemplo, aquele veículo Uber que foi retirado lá do aeroporto de Galeão. Julho, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e chegou recentemente a Curitiba, no Paraná também. Então, galera, o Uber, vocês observaram no vídeo que, enfim, um aplicativo você cadastra, né? Através até da sua conta na rede social Facebook. Além disso, cadastra o número de um cartão de crédito, onde o valor daquela viagem vai ser debitado automaticamente. Dessa forma, você sai do veículo sem a relação monetizada com o motorista, extremamente educado. A empresa tem uma política rigorosa com relação ao Uber, né? O motorista Uber não pode ter antecedentes criminais, é tirada a certidão negativa de antecedentes criminais do motorista, deve ter um tempo de experiência entre 10 e 20 anos, os veículos devem ser novos, ano de fabricação acima de 2010, o serviço mais utilizado, né, o carro-chefe é Uber Black. Geralmente os veículos são Toyota Corolla, o Ford Fusion, o Hyundai Azira e além disso o Volkswagen Jetta, né? Então você observa que o motorista está lá de paletó, te oferece água mineral, água de coco. Você tem a opção de escolher a música que quer ouvir, a rádio que quer acompanhar. Enfim, uma forma de transporte aí que até motiva, por exemplo, a criação do Uber Lex, com carros mais luxuosos, Ferraris, Lamborghinis, enfim, Uber Express, você enviar um documento importante, enfim, é uma modalidade de transporte. O que o General Manager diz, o Guilherme Teles? Bom, nós esbarramos aí na legislação, mas nós estamos pressionando os órgãos públicos a criarem uma lei que vislumbre a realização dos trabalhos da Uber no Brasil. Entretanto, galera, vocês devem saber
que a legislação ela deve suportar aquilo que melhora a vida das pessoas e não barrar. Entretanto, os sindicatos de taxistas, eu coloquei aqui uma imagem, os sindicatos de taxistas colocam que é um serviço de táxi pirata, visto que o taxista ele tem uma série de responsabilidades legais com relação ao uso do veículo e de sua frota que o motorista Uber não teria. Então, antes eu gostaria de mostrar para vocês essa gata, essa mulher linda, a modelo Alessandra Ambrosio, que fez questão de inaugurar os serviços de do Uber em São Paulo. Ela fez questão de ser a primeira passageira da inauguração dos serviços do Uber em São Paulo. Ela que já fazia uso em Nova York, né? Enfim, só uma curiosidadezinha. Vocês passaram todo esse tempo olhando para o professor Guilherme. Enfim, a realização pessoal para vocês não deve ser das maiores, visto que há um déficit de beleza concentrada aqui, mas a Alessandra Ambrosio surge aí para limpar, né, os nossos olhos. Brincadeira, galera, vamos lá. Então, pessoal, tá aqui algumas características do Uber, tá bom? Eu fiz um paralelo aí me apropriando desse infográfico, ó. O táxi é um serviço regulamentado pelo município. Anualmente os veículos são vistoriados pelos departamentos de trânsito. O Poder Executivo define o valor da tarifa, nós já colocamos isso. Na compra de carro zero não é cobrado no taxista o imposto comercial, enfim, o imposto de circulação de mercadorias e serviços, bem como o IPI não é cobrado. Entretanto, o quilômetro rodado bandeira 1, por exemplo, aqui cidade de Belo Horizonte, R$ 2,73, minuto parado, 43 centavos é cobrado. O motorista Uber, não há regulamentação no Brasil, não há. Em Belo Horizonte, por exemplo, já há mais de 300 a 500 carros prestando serviço, exige carros de padrão mais alto. O valor tarifário é definido pela empresa de acordo com a cidade. O pagamento só pode ser feito com cartão de crédito. É apresentada uma ficha de antecedentes criminais e o pagamento de assistência de proteção ao passageiro em caso aí de acidente ou porventura algum imprevisto. Quilômetro rodado 2,17, você observa que o valor é menor que o de taxista, minuto parado também. Então, os taxistas colocam também essa deslealdade econômica. Ou seja, o serviço, como eles não têm tantas obrigações legais, é oferecido com um menor valor. Lógico, o consumidor se beneficia, mas os taxistas estão se sentindo lesados pelos serviços do Uber no Brasil. Não esqueçam vocês que há um embate. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que o transporte remunerado de passageiros deve ocorrer através da retirada de uma licença específica no órgão de trânsito, enquanto que esse mesmo Código de Trânsito traz a viabilidade do camarada tirar essa licença sem necessariamente precisar ser um taxista. Então há essa contradição, essa ambiguidade na legislação brasileira. É aguardar os municípios em que o Uber está sendo utilizado. A Câmara de Vereadores, a Prefeitura já foram acionadas, os órgãos ligados à Justiça também. Então, com certeza, nas próximas videoaulas a gente vai estar trazendo algum feedback do que já foi decidido em relação a esse polêmico aplicativo, tá bom? Finalizo aqui, espero que vocês tenham gostado. Humanas em Foco, humanas no coração. O trabalho é feito com todo carinho para vocês, uma aula um pouquinho mais extensa, mas que eu tenho certeza vai com certeza aumentar as tuas chances de aprovação. Galera, Humanas em Foco, aprender está ficando cada vez mais divertido. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.